Primeiramente, eu queria contar, né, um pouco do meu background. Eu nasci em Minas Gerais, né? Legal. Eu sou mineira do interior, numa cidade pequena. E o meu primeiro trabalho, na verdade, foi professora, né? Olha. Então, eu comecei mesmo a minha carreira dando aula, ensinando, que eu acho que é uma coisa que é muito inerente à minha pessoa. Eu gosto bastante de treinar, de fazer, né, formar as equipes e dar os treinamentos. E muito especial essa parte que eu lecionei para crianças especiais. Que crianças, bacana. na APAE da minha cidade. Então, eu costumo dizer que isso me trouxe uma visão e uma experiência muito bacana sobre diversidade. E foi lá onde, com meus 17 anos, foi quando eu comecei, né? Eu comecei a lidar com a diversidade dessas crianças, onde a gente aprendeu com a psicóloga da escola que nós precisávamos tirar de cada um, com a sua particularidade, o seu talento melhor, o seu maior talento, aquilo que ele realmente podia ou deveria fazer com maior habilidade. E a gente tinha que estimular cada um na sua diferença, né? Então, hoje a gente traz isso, né? Dentro das organizações, a gente deve buscar uma liderança onde a gente consiga enxergar o indivíduo, consiga enxergar com particularidade cada um na sua essência. E aí conseguir fazer dentro de uma equipe diversa uma liderança mais compartilhada. Então eu acho que assim, Deus prepara as coisas, né? Deus prepara a gente para as coisas na vida, e eu não podia esquecer de mencionar isso, que para mim tem sido muito importante. Eu tenho percebido o quanto que isso me contribuiu para a minha liderança hoje. Que legal. E, bom, eu comecei como professora e depois de 4 anos como professora na APAE, nesse período eu estava já estudando, fazendo o meu curso de Ciências Contábeis, e eu vou ser sincera para você, Léo, na minha época a gente não tinha muitas opções, né? Ou ia ser médica, ou advogada, ou administração e contabilidade, né? E eu me identificava mais com essa área contábil, com essa área de exatas e tudo mais, e passei pela PUC, né? Eu sou formada pela PUC em Ciências Contábeis, um dos cursos que eu tenho. Eu falo que eu tenho muito orgulho, inclusive. Eu sou orgulhosa de falar que eu sou contadora, tenho meu CRC ativo até hoje. Boa. Por quê? Porque eu acho que quem entende de contabilidade tem uma visão geral da empresa, consegue enxergar a empresa como um todo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que, assim, uma das minhas profissões que eu atuo até hoje é em contabilidade, né? Então, e comecei, trabalhando numa grande corporação, um grande grupo chamado Grupo Itaminas, lá no sul do Pará, uma cidadezinha chamada Marabá, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, bem remota, né? Perto da Serra Pelada, da antiga, né, da região do Garimpo lá. Era uma siderúrgica, né, onde eu cheguei lá aos meus 21 anos de idade e realmente saí da escola, né, dando aula, fazendo todo esse trabalho que eu comentei anteriormente, e entrar dentro de uma corporação, né, e tipo assim, colocar em prática tudo que eu aprendi, né, e por sorte eu tive desde sempre, né, desde o início eu tive um gestor muito bacana, o Roberto Pena, foi uma pessoa que me deu assim meu primeiro apoio na minha carreira, e ele com 6 meses ele me promoveu, né? Maluco, né? Mas ele fez isso. Ele viu valor mesmo com pouca experiência ainda. Exato. Okay. Mas assim, quando você mora numa cidade que é remota, longe de família, só você e seu marido, não tem muitas opções, que o marido ficava trabalhando, eu ficava trabalhando. Né? Então era uma coisa assim, meio que, poxa, era minha diversão trabalhar. Bacana. Né? E realmente foi uma grande escola para mim, né? Era uma empresa SA, era de capital fechado, mas era uma sociedade anônima, onde tinha várias obrigações, auditoria interna, externa. Eu tinha vários reportes para fazer, não só para os órgãos fiscais, mas para órgãos, né, BNDES, porque tinha incentivo do governo em função da localização. Então eu aprendi muitas coisas ao mesmo tempo, estando lá, né, como contadora dessa empresa, assinando o balanço. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava saindo para casa, tinha acabado o expediente, e cheguei na sala, né, do Roberto Pena, e me despedindo dele. Ele falou assim: Sandra, pera aí um pouquinho, eu preciso conversar com você. Eu falei: o que foi? Não, sabe o que é? Eu tô te pensando em promover. Eu falei assim: como que é? Aí eu sentei novamente, a gente conversou, e aí eu comecei a assinar o balanço da empresa. Uau! Foi muito bacana, né? É uma baita de uma conquista, né? Porque
após formada, ter uma experiência numa companhia tão complexa, né? Regulada ali pelos benefícios, CVM, pela CVM. Então, ter essa oportunidade tão jovem, com certeza abriu os seus olhos para o mundo, né? Porque você já começou numa companhia com alto nível de sofisticação. E por isso eu sempre falo para as minhas mentoradas, a gente nunca fala não por uma oportunidade. Eu estava preparada? Com certeza não estava, mas eu tinha aquele meu gestor que me dava essa oportunidade, que me deu, né? E me deu o braço mesmo, né? Ele era também formado em contábeis e ele me ensinava ali nas horas que ele precisava de fazer algum relatório, alguma coisa, ele vinha e me ensinava, eu falei assim, não, você aprende rapidinho, não sei o que e tal, mas assim, nunca duvide do seu potencial, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado meu. E preparada, a gente se prepara, mesmo que a gente não tenha toda a experiência, mas tinha o estudo e tinha a vontade, né? A vontade de fazer e de realmente entregar aquilo que foi sugerido, que lhe foi pedido para fazer. Então, eu acho que é uma lição, assim, desde que eu trago desde sempre. Nossa, essa lição eu acho que é riquíssima. Como eu converso com muitas pessoas, né? Às vezes eu vejo um potencial numa pessoa e aí eu questiono quais são as aspirações dela, os desejos, e a pessoa fala, eu ainda tenho que me preparar muito para um próximo cargo, para uma nova posição, e eu acredito muito nisso que você falou, né? E eu li até há pouco, antes de chegar aqui, uma frase dizendo que se você for se preparar para tudo, você vai viver a vida inteira e não vai estar preparado ainda. Certamente. Então, Certamente, você tem que ir com coragem, ousadia. Claro que você vai ter que se preparar ao longo da trajetória, do desafio que você tá ali, mas não existe preparo para uma coisa que você nunca viveu, né? Não. Você faz o básico necessário, mas você precisa experimentar, se expor àquela situação, né? Foi isso que você fez e que deu certo. Foi, e principalmente, né? Acho que a coragem é mais, digamos assim, talvez a qualidade maior aí que acho que todo, independente se homem ou mulher, precisa ter para poder desbravar. Sim, né? sim. É aquela história, né? Você querer um estagiário com experiência não existe, né? Então, assim, você tem que começar a arregaçar as mangas e fazer o trabalho e tá tudo certo. É isso aí, fazer o trabalho e também esse ponto do estagiário é legal. O estagiário não sabe nada, ele tá lá para aprender. E aí o líder tem também esse papel de ensinar. Você teve um benefício que foi sua primeira função, né, na vida profissional, foi ser professora. Sim. Então deve estar nas suas veias esse desejo de ensinar. Mas isso é importante para o líder, né? O líder tem que ter clareza de que ele está ali também para orientar, dividir a experiência dele, compartilhar e acreditar no sujeito que tá junto com ele, né? Assim como o Pena fez com você. Sim, exatamente. E era interessante, né? E aí, depois da Cosipar, que foi essa primeira empresa, eu continuei no Grupo Itaminas. Legal. A gente saiu do Pará e voltamos para Minas Gerais, a gente foi morar em Sete Lagoas. E lá eu continuei no grupo, fazendo meu primeiro startup de operações, que eu costumo dizer assim, gente, é insano, né? Porque você colocar uma empresa em operação, desde do seu CNPJ, de todas as inscrições, a empresa está pronta para operar, não é uma tarefa muito fácil, né? Então eu fiz minha primeira startup lá, uma empresa de siderurgia. Uau! Complexidade imensa, sim, né? E assim, folha de pagamento, você estruturar tudo, sabe? Estruturar toda a parte, até a estrutura do balanço contábil, né? Todas as estruturas de demonstrações. Isso, imagina, isso há 30 anos atrás. Não tinha tanto recurso como tem hoje. Não tinha tecnologia como tem hoje, né? Que você... Era muito no braço mesmo. O próprio sistema já te traz ali uma sugestão de estrutura de balanço, né? As contas contábeis. Naquela época não era assim. Não, era um pouquinho mais hard, né? Mais difícil. Mas todo mundo aprendeu forte também, né? O nível de bacana. Experiência obtido com essas situações faz com que forja um profissional mais bem preparado, né? Então, às vezes eu percebo que as pessoas hoje, com tantas facilidades e oportunidades, ainda querem criticar o contexto, o ambiente que elas estão inseridas, né? Eu acho que tem que agradecer, né? Porque no passado era bem mais difícil. Não é que era difícil, digamos assim, a gente teve que trabalhar mais, né? A gente teve que um pouco mais de trabalho, ralar mais, braçal,
para poder conseguir fazer as coisas, né? Entregar balanço, essas coisas todas, que não era, sempre foi, sempre com deadline, com aquelas questões assim, poxa, eu tenho que trabalhar até 2 horas da manhã, porque tem que entregar o balanço amanhã. Era bem assim, como é, até hoje é assim, né? A gente tem essas obrigações que elas não nos ajudam, né? Cada vez mais existe essa exigência, né? Que legal. Bom, depois da Cosipar, do Grupo Itaminas, né, a Cosipar e FG, aí eu tive um convite, né, para fazer um trabalho no outro segmento, né, e lá foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de controladoria, né, que é um pouco dessa contabilidade gerencial e tudo, e era uma empresa do ramo têxtil. Legal. Aí eu fiquei super feliz, começava para outro segmento, né? Porque até então estava em siderurgia. Eu vou conhecer outro segmento, acho que é legal, porque contabilidade precisa em todos os lugares, né? E aí eu, com muita base contábil, eu sempre fui muito fiscal, muito, sabe, essa parte tributária sempre gostei muito, sempre fiz todas as atualizações que eu podia fazer lá na IOB, na época era IOB, que era o grande... Era os boletins, né? Era, a gente se atualizava e tudo mais. E aí eu fui para esse desafio. Nesse desafio era montar uma estrutura de centro de custos, centro de lucros, para poder criar toda essa coisa de contabilidade gerencial, né, de fazer com que as pessoas entendam um pouco por unidade de negócio, por tipo de trabalho. Então a gente tinha uma certa complexidade do ramo, que a gente tanto comprava o tecido, a gente tecia o tecido até na roupa final, né? Então tinha todas as etapas da fábrica, era bem bacana, e eu fui para lá. Só que nesse meio tempo, né, eu gosto de dizer isso de novo, isso na década de 90, eu virei para o meu diretor. Eu virei para ele e falei assim, olha, meu marido está trabalhando em uma outra cidade, muito longe daqui, eu já estou aqui há quase 1 ano longe dele, mas agora eu resolvi que eu quero ter um filho, então eu preciso ficar perto do meu marido, que eu quero constituir a minha família. E assim eu fiz, eu realmente saí da empresa. Você pediu demissão? Pedi demissão e fui e engravidei do meu primeiro filho.